Meus queridos, o Entrevistas de A a Z convidou um advogado brilhante que está atuando em Campinas há mais de 25 anos com um dos escritórios mais renomados. É o Dr. Fernando Corsini Quercia. Obrigada pela sua presença, Fernando. Eu que agradeço, Antônia Maria, estar aqui presente falando com você, falando com todos os seus telespectadores e ouvintes. É um grande prazer estar aqui. E hoje nós vamos conversar sobre as eleições na OAB. Fernando Quercia está concorrendo com a chapa A OAB que eu quero. Fernando, o que é que motivou você a se candidatar à presidência da OAB? Antônia, eu sempre fui muito atento às eleições da OAB, mas nunca efetivamente havia participado diretamente de nenhuma eleição. Sempre abri meu escritório, ouvi atentamente as propostas, escolhia os meus candidatos, mas de um tempo para cá eu estava um pouco preocupado com a OAB de Campinas, né? Porque eu sou de um tempo em que a OAB ela era uma entidade muito participativa no que diz respeito ao dia a dia da cidade de Campinas e dos assuntos relevantes. A OAB que eu me lembro é uma OAB que sempre era muito requisitada para falar sobre os mais diversos assuntos que a cidade precisava. Todo mundo gostava de saber o que a OAB, a entidade Ordem dos Advogados do Brasil, pensava a respeito dos assuntos. E de uns anos para cá eu sinto a OAB muito calada, ausente, muito tímida, muito calada, muito acomodada, né? Então isso, na verdade, que me levou a participar desse movimento, né, que se iniciou com um grupo de advogados aqui de Campinas e que acabou se consolidando com a minha candidatura. Esse grupo, quem faz parte? São pessoas que já participaram alguma vez? O grupo, hoje ele é um grupo muito extenso. Hoje o nosso grupo ele tem mais de 800 pessoas participando ativamente. Ele se iniciou com alguns advogados bastante conhecidos aqui na cidade de Campinas, o Haroldo Cardella, o Cremasco, o Sérgio Valim, que já foi presidente da OAB, mas é um grupo que foi crescendo muito, foi se tornando um grupo muito plural, né, diverso. E esse grupo, na verdade, começou a discutir os vários assuntos, né, que permeavam a Ordem dos Advogados do Brasil de Campinas. E é um fato até bastante interessante, porque a partir do momento que eu comecei a fazer parte desse grupo, foi que eu tive a real noção de que aquela preocupação que eu tinha com a OAB tímida, calada, era, na verdade, só a ponta do iceberg. Né? Na verdade, a OAB ela tem muito mais problemas como entidade de classe hoje, né, de representatividade perante a própria classe dos advogados, do que essa questão da participação ativa nos assuntos relevantes da cidade. Então, foi bastante interessante e bastante enriquecedor fazer parte inicialmente desse grupo, né? Mas é muito importante deixar claro que o que se formou a partir daí, esse movimento, né, que a gente chama de Movimento da Advocacia de Campinas, ele se consolidou com a formação de uma chapa e todos os integrantes da chapa, sem exceção hoje, que disputam essa eleição, são pessoas que efetivamente nunca participaram da OAB, de nenhum tipo de gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. São advogados militantes, advogados da cidade, das mais diversas áreas, né? Muitos professores universitários, mas que efetivamente nunca participaram do processo eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. Está aí uma oportunidade. Exatamente. Chegou o momento. Eu acho que esse o que a gente prega, principalmente com isso, né, falando que a nossa chapa nunca participou ativamente, é exatamente essa necessidade que nós enxergamos de uma oxigenação da Ordem dos Advogados do Brasil, de uma mudança de pessoas diferentes, né, que pensam diferentes e que podem trazer uma visão diferenciada e propositiva para a advocacia de Campinas. A nossa campanha ela é muito enriquecedora porque ela foi consolidada em algumas propostas, diversas propostas, né? E essas propostas são propostas que efetivamente têm o condão de fazer com que a advocacia como um todo volte a se aproximar da OAB, volte a participar da Ordem dos Advogados do Brasil, volte a
deixa de ter aquela noção de que a OAB é apenas um boleto caro que a gente paga para poder exercer a profissão, né? Nós queremos uma reaproximação da entidade de classe com a advocacia. Eu gostaria que você citasse algumas propostas, além dessa que você acabou de dizer. Antônia, são diversas propostas. Na verdade, a gente conseguiu consolidar muitas propostas bastante interessantes, mas eu vou citar algumas que eu acho mais relevantes. Por exemplo, a jovem advocacia. A jovem advocacia hoje, né, no nosso modo de ver, é quem mais necessita da entidade de classe, da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque o advogado, diferentemente das outras profissões jurídicas, ele não tem onde aprender a advogar. A faculdade não ensina a advogar. Nós fazemos uma faculdade que é uma faculdade de ciências jurídicas e sociais, É a que teoria. é a faculdade de direito. A teoria. Que ensina a teoria. Então, por exemplo, quando você sai da faculdade e você presta um concurso para magistratura, você vai para a escola de magistratura. Quando você sai da faculdade e presta um curso para delegado de polícia, você sabe que eu já fui delegado de polícia, você vai para a academia de polícia. O advogado, diferentemente disso, ele presta o exame da ordem, ele pega a sua carteira e ele é lançado no mercado de trabalho. Então, nós entendemos que o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, como entidade de classe, é exatamente auxiliar, ensinar e ajudar o jovem advogado a aprender o exercício da advocacia. Porque se a gente valorizar o jovem advogado e formar bons advogados, nós vamos valorizar a classe. Sim. Essa é a nossa visão, né? Então, dentro disso, a gente criou algumas propostas muito interessantes. Nós temos uma proposta que a gente chama de OAB Cashback, que é, na verdade, o seguinte: quando o advogado ele paga a anuidade da OAB, a partir do momento que essa anuidade está paga, ela vai gerar um crédito virtual que o advogado, a advogada, poderão usar para fazer os cursos que a OAB vai oferecer. Uau! Né? Então, esse cashback, esse retorno de investimento, né, é para tirar esse gosto amargo que o advogado tem hoje. Pagar anuidade. De pagar uma anuidade que é a mais cara entre as entidades de classe, é a mais cara. Não né? sabia. E que não tem, na verdade, sem ter um retorno efetivo. Né? E uma outra visão que a gente tem também com relação a isso, e está dentro de uma das propostas que a gente colocou no nosso rol de propostas, é o que a gente chama de OAB Recoloca. O que é OAB Recoloca? Hoje, os escritórios de advocacia, as empresas que possuem o jurídico próprio, o que elas fazem? Quando elas querem contratar um advogado, elas vão buscar nessas empresas de recursos humanos, né? LinkedIn, Cato, né? Empresas que fazem esse trabalho, ela vai buscar nessas empresas os currículos que ela precisa para fazer a seleção. Nós entendemos que quem deve fazer isso é a OAB. A OAB pode fazer isso. Então nós queremos criar dentro da Ordem dos Advogados do Brasil de Campinas um grupo de RH que vai manter os currículos dos advogados atualizados e vai fornecer esse serviço para os escritórios, para as empresas que têm jurídico próprio, né? Mas um serviço diferenciado. Nós já vamos fazer uma pré-seleção dentro do que a empresa necessita, o escritório necessita. Nós vamos fazer uma pré-seleção desses currículos, inclusive com entrevistas pré-gravadas. Pré-gravadas? Pré-gravadas. Para facilitar o candidato já vai ter uma entrevista pré-gravada, né? E a gente vai fornecer esse serviço para os escritórios e para as empresas. Com isso, nós vamos privilegiar os advogados de Campinas. Eu, por exemplo, a semana passada eu estava conversando no escritório de advocacia, falando sobre isso, e qual foi a minha surpresa quando eu estava conversando com 10 advogados. Daqueles 10 advogados, 3 apenas eram advogados de Campinas. O resto eram advogados da região, né? Então, óbvio, sempre vai haver espaço para todos os advogados. Mas se você privilegia o advogado de Campinas, se a OAB de Campinas privilegia o advogado de Campinas, esse é o serviço que se pretende de uma entidade de classe. Que maravilha. Né? Então a gente quer fazer isso através da OAB Recoloca, né? E também, na outra ponta, o que a gente entende? Hoje, a Ordem dos Advogados ela fornece muitos cursos desconexos, palestras principalmente.
E a gente entende que o advogado, a jovem advocacia, eles precisam ter cursos de extensão para enriquecer o currículo, porque isso vai ajudá-los a se colocar no mercado de trabalho, né? E aí você começa quando você junta todas essas propostas, você começa a trabalhar com uma inteligência que é fácil de você ver o resultado. Porque se nós temos de um lado o advogado, ele tem um crédito para fazer os cursos. No meio nós temos a OAB ajudando ele a se colocar no mercado de trabalho. A partir do momento que a gente tiver essa inteligência, a gente começar a entender o que o mercado está precisando, nós vamos direcionar os cursos para essa demanda, né? Então, o mercado hoje está bombando no direito imobiliário. Vamos dar cursos de direito imobiliário, preparar o advogado, né? E o mercado precisa de advogados trabalhistas. Vamos dar cursos na área trabalhista, mas cursos práticos que ensinem a advogar. Porque o conteúdo hoje, além do que a faculdade, os cursos de pós-graduação oferecem, hoje a internet ela tem ela consegue dar uma grande... hoje a pessoa consegue ter acesso a informação. A informação. Mas a prática, como fazer, como advogar, é a OAB que vai fazer. Fernando, quantos advogados tem em Campinas? Campinas hoje conta com quase 13 mil advogados. A subseção de Campinas, da Ordem dos Advogados do Brasil de Campinas, ela é maior do que alguns estados. Existem mais advogados aqui em Campinas do que, por exemplo, no estado do Paraná, do Alagoas. Então, nós somos uma grande entidade. Uma grande força. É uma grande força. Fernando, quais são as outras propostas, além dessas que você comentou, do jovem advogado? Antônia, como eu disse para você, a nossa ideia, todas as nossas propostas, na verdade, se você pegar e analisar uma a uma, elas giram em torno de duas palavras que a gente bate muito, que é o que a gente entende que a OAB tem que ser. Primeiro, acolhimento. A OAB tem que ser uma entidade que acolhe a advocacia, né? E oportunidade. A OAB tem que ser uma entidade que gera oportunidade para a advocacia. Então, todas as nossas propostas, elas giram em torno disso. Então, eu estava dizendo para você sobre a questão do jovem, das propostas do cashback, da OAB Recoloca, dos cursos, mas também nós queremos criar um plantão de dúvidas para a advocacia, né? Muitas vezes o advogado, e não só o jovem advogado, mas muitas vezes o advogado, de uma maneira geral, ele tem dúvidas, né? E a gente na OAB pode fazer isso através de um plantão de dúvidas, pode auxiliar, né? Muito bacana. Uma outra coisa interessante também, que nós pretendemos fazer, é gerar seminários para fazer um mix entre a jovem advocacia e os advogados experientes, né? Por quê? Porque nós temos hoje duas realidades, de uma maneira bastante abrangente. Temos o jovem advogado, que já nasce sabendo usar a tecnologia, né? Já vem com a tecnologia incorporada, e temos o advogado mais experiente, que muitas vezes tem dificuldade em mexer e trabalhar com as ferramentas tecnológicas. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é produzir seminários onde a gente possa fazer esse encontro de gerações e onde eles possam trocar experiências. O jovem ensinando o mais experiente a usar a ferramenta tecnológica e o mais experiente ensinando o jovem os macetes da advocacia, a advogar. E é muito legal isso aí, eu vivi isso aí praticamente ao vivo, numa reunião. A gente estava numa reunião lá no meu escritório com 12 advogados. E dentro desses 12 advogados, a gente tinha lá 7, 8 advogados mais experientes e tinha um advogado mais jovem. E aí, quando eu falei dessa proposta, esse advogado mais jovem, ele falou assim, eram todos advogados autônomos, né? E os advogados autônomos, eles representam hoje 60% dos advogados de Campinas, de uma maneira geral, né? Então, o mais jovem disse o seguinte, isso é verdade, eu garanto que vocês aí, os mais antigos aí, vocês até hoje vocês têm assistentes para digitar petições, né? Aí uns 3 ou 4 levantaram a mão, não, eu tenho uma assistente para digitar minhas petições. Aí esse jovem advogado falou, mas eu ensino vocês a fazer digitação por voz no computador. Olha. Vocês vão digitar, vocês vão falar com o computador e ele vai digitar para vocês muito mais rápido e sem custo, né? Aí os mais antigos, me dá seu cartão,
Me dá seu cartão, eu quero falar com você. Então a gente falando da proposta, numa reunião para 12 pessoas, a gente viu isso acontecer na prática. Na prática. Você imagina a OAB com a força que ela tem, produzindo esse encontro de gerações. Vai ser muito bacana. Muito. Né? Muito Outra coisa bacana. também que a gente quer fazer, que a gente tem muita vontade de fazer, uma proposta que nós chamamos de humanização da Casa da Advocacia. Hoje a OAB de Campinas ela tem o privilégio de ter a Casa da Advocacia, a Casa do Advogado, ali próximo à cidade judiciária, que é um prédio maravilhoso, um prédio suntuoso, um prédio grande, mas que no nosso modo de ver ele é mal aproveitado. A advocacia não frequenta a Casa do Advogado. Né? Por quê? Porque não tem nada para fazer na Casa do Advogado. A Casa do Advogado ela tem lá uma farmácia que tem descontos, discutíveis, porque hoje eu já ouvi de muita gente dizer que se for direto na drogaria, o desconto às vezes é até melhor. Eles usavam muito a Casa da Advocacia para fazer a renovação do certificado digital, hoje é feito online. Uhum. Né? Então nós entendemos que a Casa da Advocacia tem que ser humanizada e tem que ter um uso mais próximo do advogado. Então, por exemplo, ouvindo a mulher advogada, a mãe advogada, que é a advogada autônoma, muitas vezes ela fica limitada em exercer a sua profissão porque ela, por exemplo, tem uma audiência e não tem onde deixar o filho. O que nós queremos fazer? Nós queremos criar um espaço kids dentro da Casa de Advocacia para que ela possa deixar o filho e poder fazer uma audiência na cidade judiciária, na volta. É uma bênção isso. Um restaurante onde o advogado possa se alimentar, né? Com preço diferenciado, Sim, porque claro. afinal de contas nós vamos colocar um restaurante lá dentro e eu vou dizer para o restaurante, olha, você vem para cá, tem 12 mil advogados que vão frequentar aqui, eu não vou te cobrar aluguel, só que o preço seu tem que ser diferenciado. Especial. Tem que ser especial. Então oferecer serviços para a advocacia que possam fazer com que eles passem a ver a Casa da Advocacia como um lugar que eles possam frequentar. Né? Se tiver um restaurante bacana, um barzinho, claro, um happy hour, claro. que possam encontrar os colegas, possam discutir, né? Um ambiente que eles possam utilizar, com serviços que a advocacia possa utilizar, né? E que possam fazer com que a Casa da Advocacia tenha uma utilização mais humana, né? E não bacana. Um prédio grande, um elefante branco. Então a gente tem as nossas propostas elas sempre giram em torno disso. Acolhimento e gerar oportunidades para os advogados. Fernando, você comentou que são 12 mil advogados. Nós temos as eleições chegando aí, dia 25. Como é que são os votos? São eletrônicos? Nós, infelizmente, ainda teremos que votar nessa eleição presencialmente. 12 mil? Comporta lá 12 mil pessoas? Infelizmente, eu digo por quê? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, federal, ela aprovou o voto eletrônico, o voto pelo celular. Bastava que, para isso, os estados fizessem adesão. Uhum. E, para nossa surpresa, São Paulo não fez essa adesão. Não acredito. E não perguntou também para os advogados se eles queriam ou não o voto online. Né? Isso foi uma surpresa muito desagradável que nós tivemos, e é por isso, por esses motivos, por essa falta de comunicação que existe entre hoje a OAB e a advocacia, é que a gente acabou formando esse grupo e formando essa chapa. Né? A OAB tem que falar com o advogado e principalmente tem que ouvir o que o advogado precisa. Mas o fato é que nós vamos ter que fazer, a eleição vai ser presencial, né? Vai dar fila lá, porque 12 mil pessoas... Eu me lembro que nós fizemos o Careca Sport Center com 12 mil pessoas. Fila naquela Dom Pedro inteira, de carros até terem acesso ao espaço. Então, é um dia todo para votar, mas é pouco. Quando nós soubemos que o voto seria presencial, nós, inclusive, fizemos um ofício para a Ordem dos Advogados aqui em Campinas, pedindo a descentralização, que fossem criados mais alguns pontos de votação para evitar o tumulto, para evitar congestionamento, né? Mas não tivemos respostas. E é uma pena, né? Eu, por exemplo, eu tenho eu tenho a OAB no Distrito Federal, a OAB complementar, e eu recebi essa semana passada um e-mail, né, ensinando a gente como fazer o voto, porque vai votar pelo celular. Você vai poder votar da sua casa, do seu escritório, sem abandonar o seu processo, sem abandonar a sua rotina,
né? Sem pegar sol. Ao passo que aqui em Campinas, todos terão que se dirigir até a Casa da Advocacia para poder exercer seu direito ao voto, né? Mas é muito importante que isso seja feito. Sim, né? Senão não Porque, vai ter mudança. Nada é por acaso. Não. Quando eles agem dessa maneira, na verdade, é exatamente para que muitos advogados deixem de votar. Nós temos historicamente aqui em Campinas uma ausência de quase 50% dos advogados que votam. É muita coisa. É muita, que pena. E se nós não exercemos esse voto, se nós não Sim. exercemos a nossa vontade, né, depois nós não podemos reclamar. Claro. Né, nos próximos 3 anos. Né? Então, esse é um apelo que eu sempre faço para as advogadas, para os advogados, que embora hajam todos esses obstáculos, mas que no dia 25 vão até a Casa da Advocacia, exerçam o direito ao voto e votem por mudar, votem para mudar a OAB de Campinas, né? Para que as pessoas possam olhar para a OAB de Campinas e dizer, essa é a OAB que eu quero. Que lindo! Fernando, muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que todos adoraram aquilo que ouviram e que viram também, assim como eu. Desejo, sinceramente, que você tenha muito sucesso e seja o presidente da OAB nos próximos 3 anos, se Deus quiser. Eu que agradeço, Antônia, agradeço a oportunidade, né, de falar com você e com as pessoas que eu sei que te veem, te acompanham, né? É muito importante isso, né? E para mim, se isso acontecer, será uma honra. Eu sei da responsabilidade que isso representa, né? Que é você representar uma entidade que tem quase 13 mil advogados, né? Mas essa responsabilidade, ela só nos move a conquistar o legado que a gente quer, né? Que é fazer 3 anos para realmente mudar a cara da OAB aqui de Campinas, para fazer com que a OAB seja mais participativa e que a gente possa, no final desses 3 anos, sair, olhar para trás e mostrar com orgulho o trabalho que nós fizemos. Tenho certeza que você fará tudo isso e muito mais, Fernando. Boa sorte, meu querido. Obrigado. Gente, até breve, até a próxima vez.